Olá, pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre governo aberto. Você sabe o que é um governo aberto? Refere-se aí a projetos e ações que visam a promoção da transparência, luta contra a corrupção, incremento da participação social e desenvolvimento de novas tecnologias, de modo a tornar os governos mais abertos, efetivos e responsáveis. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a Ângela Claro, que é bibliotecária, professora universitária e palestrante aqui do ELP, o Instituto do Legislativo Paulista. Seja muito bem-vinda, Ângela. Luciano, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui para discutir esse tema com vocês. Pois é, a gente já fez aí uma breve definição do que é o governo aberto, mas eu queria que você explicasse melhor para o pessoal que está em casa, né, as diversas aí matizes, vamos dizer assim, do governo aberto, o que a gente tem de governo aberto, de exemplo no mundo, e como que a gente pode implantar aqui no Brasil. Primeiro eu fiz uma pergunta muito ampla para você, né? Só isso já dá para responder o programa inteiro, né? Exatamente, Luciano, é bastante coisa, mas eu posso tentar trazer aqui algumas considerações iniciais. Eu achei que a tua fala, ela contemplou bastante já os princípios essenciais aí do governo aberto, né? Então, o governo aberto, ele pode ser considerado, né, na literatura a gente encontra um pouco disso, como um novo paradigma da gestão pública, né, uma nova forma de se fazer gestão, pensando na aproximação da população, do cidadão com o governo. Então, é esse diálogo constante entre a sociedade e a gestão pública sobre interesses e necessidades de tomada de decisão voltadas ao desenvolvimento de políticas públicas que atendam, de fato, às necessidades dessa sociedade. Então, você também tocou num ponto muito essencial, que é o fortalecimento da participação pública nos processos decisórios do governo. E a gente vê nesse ponto a grande oportunidade, né, de desenvolvimento e de consolidação de princípios, né, do exercício democrático, do exercício da cidadania, da manutenção e garantia dos direitos civis, da possibilidade, né, da comunidade, da população poder ser ouvida, né? Então, a gente vem de um histórico de necessidade de participação, né? Então, o governo aberto, ele oportuniza essa participação do cidadão quando adota procedimentos tanto de aproximação desse cidadão, quanto, por outro lado, de transparência dos atos desse governo, que visem, né, e que garantam essa participação social, e como você também falou, a questão da responsabilização, né, da prestação de contas do Estado, demonstrando o que faz, por que faz, e também evidenciando as suas responsabilidades quando deixa de fazer algo esperado e que deveria ser feito em prol da população. Então, se eu pudesse assim, pensar em uma definição, e é lógico que a ideia não é esgotar a temática, né? Eu penso muito nessa mudança de paradigma, né? Já vinda de um esgotamento do modelo atual vigente de gestão pública, em que esse distanciamento ocasionava até em ruídos e em relações muitas vezes até conflituosas. Então, na oportunidade em que estive, né, falando um pouco dessa temática com o ILP, a gente tratou um pouco de uma das facetas ou uma das possibilidades do governo aberto, que é justamente a promoção dos dados abertos. Então, indo ao encontro do que você destacou na sua fala, eu penso que o governo aberto, ele é uma forma de se criar oportunidades para a participação social do Estado, né, dos governos, darem acesso à informação que eles
custodiam, né, que eles possuem, dando acesso, abrindo seus dados, também uma forma de prestação de contas e de responsabilização, e como você também bem disse, do uso das tecnologias. Então, as tecnologias, elas se apresentam nesse cenário como um eixo transversal e que vai permitir, de fato, essa comunicação entre as duas partes. É isso. Pois é, obrigado pela explicação. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, e também desde o começo do programa, né, a gente falando um pouco do que é o governo aberto, e aí me veio à cabeça a noção de orçamento participativo, né, que é aquela noção que foi implementada lá nos anos 90, né, da população participando da elaboração do orçamento, para regiões da cidade, para determinadas obras. O orçamento participativo ele é um primeiro exemplo aí do que seria um funcionamento desse governo aberto? Com certeza, Luciano. Uma das formas práticas, né, de explicitar esse governo aberto é justamente poder ouvir as prioridades, né, da população, né, e pensar em formas de direcionar, né, aquilo que o que o Estado obtém como impostos ou como fontes, né, de financiamento. Então, ouvir a comunidade e pensar digamos assim, urgências, né, de investimento a partir de quem ou do lado que de fato é atingido, né, ou possui interferência direta quanto à aplicação ou à escolha, né, de onde se aplicar os recursos. Então, sim, com certeza, é um exemplo prático de governo aberto. Pois é, mas o governo aberto é muito mais do que isso, né? Você citou aí de uma questão dos dados abertos. Aí também lembrei de outra coisa, que é ali o portal da transparência, né? Que muita gente, a lei da informação, né? Conquistas aí que foram adotadas aí ao longo dos anos 2000. Isso também faz parte. E o quanto a abertura desses dados para a população e o acesso livre desses dados governamentais para a população, isso facilita aí o exercício da democracia, por exemplo. Perfeito, Luciano. Muito bem destacado. O governo aberto, ele é uma perspectiva, né? Ele é uma nova forma de se fazer gestão pública, mas muitas vezes ele pode ser confundido com a questão dos dados abertos. Mas o fato de termos os dados abertos, né, compartilhados, né, e estruturados a partir de todos aqueles requisitos, né, que a gente tem, e pode falar posteriormente sobre os dados abertos, o fato das instituições públicas abrirem seus dados não asseguram que elas, de fato, exercem o governo aberto. Então, os dados abertos... Então são coisas diferentes, então, que eu falei, né? Você falou que há uma confusão aí, dados abertos com o governo aberto, são coisas completamente diferentes, então, dentro desse espectro, né? Eu acredito, Luciano, que eles não são completamente diferentes, mas a gente não pode fazer uma relação direta e assim absoluta, sabe? No sentido de, olha, temos dados abertos, então temos governo aberto. O governo aberto, ele exige uma série de outros compromissos, né, com a sociedade, sendo um daqueles que a gente destacou na nossa fala inicial, né, essa necessidade de garantia do acesso à informação, a prestação de contas, o fortalecimento de uma cultura de transparência, ou seja, repensar de fato como as instituições coletam, armazenam e disponibilizam os dados públicos, né, a partir do próprio interesse público. Então, é por isso que é indispensável a participação cidadã. Então, eu vejo Então tem uma relação, então, existe aí, não significa que seja o governo aberto, mas está dentro aí, pode se encaixar aí de alguma forma dentro desse processo aí de governo aberto, na medida em que privilegia a transparência dos dados, igual você falou, né?
Perfeito, Luciano. É isso mesmo. É como se os dados abertos estivessem dentro dessa estrutura, dessa perspectiva maior, que é do governo aberto. Então, é como se a prática dos dados abertos fosse um exemplo de exercício do governo aberto. Então, os dados abertos são aqueles dados que qualquer pessoa pode livremente utilizar, reutilizar e redistribuir. Só que a gente não tem só dados abertos vinculados às informações produzidas pelo governo, né? Então, a gente pode pensar em outros espectros, por exemplo, como o próprio contexto da ciência. Mas, quando os dados que vão ser abertos ou que precisam ser abertos, eles são originados, né, das instituições públicas, dos estados, do governo federal e dos municípios, aí sim a gente pode dizer que são dados governamentais abertos. Então, aqueles dados que são produzidos, que são coletados, são custodiados pelas instituições públicas e que são de interesse público, eles podem ser, digamos assim, entendidos como dados abertos. E uma perspectiva muito interessante que permeia, né, essa noção de abertura de dados é que esses dados precisam ser abertos de maneira não requerida ou não provocada. É diferente, por exemplo, quando um cidadão requer uma informação, né, de alguma entidade ou de alguma organização pública, via lei de acesso à informação, por exemplo. Os dados abertos, eles são aqueles em que as instituições abrem e compartilham sem essa necessidade de terem sido provocados, né? Então, a gente costuma chamar esse tipo de transparência ativa, em que as entidades, elas compartilham e socializam esses dados de forma, digamos assim, voluntária. Pois é, eu estou vendo aqui, você participa, né, aqui dos debates, né, diálogos informacionais, transparência governamental e acesso à informação pública, aqui do ILP, que é o Instituto Legislativo Paulista. Para quem não conhece em casa, vale muito a pena, os cursos são gratuitos, e aí são vários temas, né, um dos temas discutidos é essa questão do governo aberto, da transparência governamental, acesso à informação pública. Como é que foi participar? Como é que é participar de um encontro desse dentro de uma casa legislativa como a nossa, falando com um público conhecedor um pouco desse assunto e muitas vezes leigo também nesse assunto? Foi uma experiência muito positiva, Luciano. Os diálogos informacionais foram, né, originados de uma parceria aí entre a Escola de Sociologia Política, o Instituto Legislativo, a Unesp, o Arquivo do Estado. Então, a gente conseguiu, a partir de várias perspectivas, discutir temas tão caros à nossa sociedade, né? Você falou anteriormente da questão do exercício democrático, e a gente consegue perceber o quanto a falta de transparência ou a falta de acesso à informação atinge a nossa sociedade e a nossa democracia, que é tão recente. Então, foi uma oportunidade muito interessante, justamente pelo fato de a gente conseguir falar desses temas para públicos tão diversos, né? Então, a gente tinha tanto pessoas ali de uma comunidade acadêmica, né? Pessoas que já discutem a partir de um olhar da ciência, principalmente, né, do olhar das tecnologias, da ciência da informação, mas também discutir isso a partir, né, e tentar traduzir esse discurso para, né, quem não é da área acadêmica. Então, isso fortalece esse próprio exercício democrático, originado aí, proporcionado por esse debate dentro do Instituto Legislativo. Então, é óbvio que em algumas falas a gente tem um olhar muito mais voltado para os instrumentos legais, né, que, por exemplo, oportunizam e consolidam esses direitos, né, porque a gente tem que até lembrar que tanto a questão dos dados abertos, da transparência pública, do acesso à informação, são
previstos, né, em leis ou em atos administrativos normativos e que isso são ganhos para a nossa sociedade, né? Então, a gente teve a oportunidade de discutir, né, e lançar a luz sobre esses temas, tentando fazer esse diálogo, né, da academia para a sociedade. A gente entra agora, a gente já falou um pouco sobre algumas questões do governo aberto. Eu queria falar um pouco sobre o uso da tecnologia. Eu queria passar essa segunda parte aí do programa falando um pouco da importância do uso da tecnologia e o quanto que ela facilita esse caminho aí rumo ao governo aberto. Perfeito, Luciano. Como eu disse anteriormente, é quase que indissociado, né? Se pensar em abertura de dados, ou, né, ainda mais na perspectiva do governo aberto, sem entender as tecnologias como meio que podem possibilitar esse diálogo e essa aproximação. Então, independente do eixo, né, se é algo voltado para a transparência, se é voltado para o acesso à informação, se tudo gira em torno do uso das tecnologias. Então, até a própria abertura de dados, né, ela tem aspectos muito direcionados para as tecnologias. A partir do momento em que, por exemplo, as entidades precisam promover e compartilhar dados que sejam, por exemplo, processáveis por máquinas, né? Então, não há como se discutir dados abertos e entender um dado como aberto sem a garantia de que aquele dado é processável por máquina ou que está razoavelmente estruturado, porque é impossível, digamos assim, lidar com uma massa expressiva de dados de forma analógica. Então, o tratamento, a disseminação, a coleta dos dados governamentais abertos são feitas de forma exclusiva pelo uso das tecnologias. E alguns cuidados que a gente precisa ter na disponibilização dos dados abertos e que passam pelo crivo da tecnologia é entender que esses dados a serem disponibilizados, eles precisam estar estruturados em formatos, por exemplo, não proprietários. Ou seja, eu não posso ter um dado governamental aberto e exigir, por exemplo, que o cidadão utilize, por exemplo, um formato de arquivo ou um programa específico para utilizar e tratar aquela massa de dados. Então, é extremamente importante que os dados abertos eles estejam disponíveis em formatos sobre o qual não haja uma exclusividade de controle e acesso, pensando aí nos formatos de arquivos. Então, a gente costuma privilegiar formatos que estejam né, que sejam possíveis de serem acessados por softwares livres e não por softwares proprietários, justamente para a garantia de que esses dados vão ser amplamente acessados, porque o cidadão não vai precisar ter um programa específico, e também que esses dados né, sejam compartilhados também por licenças abertas, que não sejam, digamos assim, restritas quanto à autoria dessas informações. Falando de uso da tecnologia, me corrija se eu estiver errado aqui, eu vejo, por exemplo, a gente tem um exemplo lá no leste europeu, acho que é a Letônia, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, de facilidades aí, né, de governo tecnológico. Isso vai de encontro ao governo aberto. Eu sempre confundo ali Letônia, Lituânia e Estônia, mas eu acho que é a Letônia, né, que é o exemplo do governo aberto. Isso tem relação também, quer dizer, essa facilidade, essa desburocratização, facilidade de você abrir uma empresa, tirar um documento, e isso também está aí no rumo do governo aberto. Sim, Luciano, é um bom exemplo prático, né? Quando a gente vê essas instituições como essas do leste europeu que você falou e que têm sido até
alvo, né, de estudos, principalmente do TSE recentemente, né? Então, o próprio sistema de voto, né, desses países da Letônia, também não me lembro se é Letônia ou Lituânia, porque compartilho da mesma confusão que você A falou mesma agora. dificuldade, mas eu acho que é Sim, Letônia, né? Eu confundo ali sim, Letônia e Lituânia, elas inclusive estão uma do lado da outra, né? sim. E tem nomes muito parecidos assim para a gente, né? Mas eu acho que é Letônia. Assim, inclusive a São gente já discutiu aqui esse assunto em outros programas aqui da Rede Alerta. Sim, e são recentes, né? São países aí de formação recente. Então, sim, existe esse fortalecimento na participação do cidadão, em como tornar serviços públicos mais acessíveis, né? Então, hoje no Brasil a gente avança, né, nesse sentido. É lógico que ainda não, por exemplo, como o fato do voto eletrônico e à distância, aí, com o uso da internet, a gente tem alguns percalços ainda a serem discutidos acerca disso, até pensando no contexto do voto secreto e como isso se daria, por exemplo, a partir do uso das tecnologias remotamente, não como a gente faz hoje, né, da necessidade de se deslocar até as sessões eleitorais. Mas eu acho que o movimento de engajar a população na participação do fazer, né, do Estado e no fazer cidadão é muito próprio do que o governo aberto pensa, né, e se propõe a discutir. Só que essa participação social, ela precisa ser, digamos assim, mais amplamente discutida. Eu vejo que isso é até um ponto de fragilidade, né, nas nossas discussões ainda. Por quê? Quando a gente fala de participação, ainda que no nosso contexto brasileiro, a gente traz muito a questão do acesso à informação, né? Então, o cidadão participa solicitando a informação ou, digamos assim, acessando aquilo que já está público, no sentido aí, né, resgatando os dados abertos. Mas eu acho que o nosso desafio no contexto brasileiro é trabalhar com outros níveis de participação que foquem o engajamento e essa participação mais ativa. Então, quais são os níveis, né, de envolvimento? Como que, de fato, a população participa dos processos decisórios, é ouvida e recebe os feedbacks? Porque não adianta a gente ter, por exemplo, uma audiência pública, né, para decidir, por exemplo, quando uma universidade pública é aberta, quais vão ser os cursos que, por exemplo, vão serem implementados dentro daquele contexto e se isso faz sentido ou não para a sociedade. Mas o que a gente precisa oportunizar formas de engajamento mais amadurecidos, e isso tanto do ponto de vista da sociedade, da população, como também do próprio governo, né? Então, quais são os nossos, digamos assim, feedbacks, né? Então, quando nós recebemos e acolhemos essa participação social, as respostas que nós empregamos são só, de fato, a oportunização dessas políticas, ou a gente consegue ter um diálogo para dar esse feedback de se as sugestões e as participações foram acolhidas e até por que não foram. Então, eu vejo que sim, a forma de atrair a população para a participação no governo é sim um dos eixos do governo aberto. Pois é, a gente viu aí, por exemplo, que a tecnologia tem, principalmente aí na época da pandemia, por exemplo, né, todo mundo achando que a produtividade ia diminuir, a produtividade, muitas vezes, em muitos setores da sociedade, aumentou. Né? Eu vejo a tecnologia como uma possibilidade aí de desburocratizar o acesso ao governo e essa possibilidade, desde que seja dada essa possibilidade né, de participação. A tendência é que a tecnologia, a princípio, ela tem esse potencial de aproximar os cidadãos
dos governos de uma maneira geral, na medida em que há a possibilidade de uma desburocratização de muitos serviços, por exemplo? Sim, Luciano, com certeza. Eu acho que um exemplo prático dessa desburocratização a partir do uso das tecnologias é um exemplo recente que nós tivemos aqui com o processo das eleições municipais. Né? Então, a partir de um uso de um aplicativo, de uma tecnologia estruturada digitalmente, com acesso à internet, por exemplo, o cidadão que não estava, né, na sua região, no seu cartório eleitoral, poderia, digamos assim, justificar essa ausência por meio das tecnologias. Atividade que antes era só... Vou te dar, desculpa te interromper, vou te dar um exemplo. Né? As eleições acabaram, a gente está gravando esse programa um dia depois das eleições municipais, ele vai depois, mas para justificar o voto, por exemplo, no primeiro turno, eu achei a aplicação, isso que você está falando, muito prático. Assim, no primeiro turno eu tive dificuldades, né? Eu não voto aqui em São Paulo, tive dificuldades de justificar, porque o sistema estava, enfim, abarrotado, várias pessoas tiveram esse problema. Sabendo dessa dificuldade, no domingo das eleições do segundo turno, eu coloquei o despertador para 6h59 para poder justificar o meu voto às 7 horas. E está lá, minha justificativa, 7 horas, 0 minutos e 46 segundos, né? E aí eu vi que é muito mais prático, né, do que você, por exemplo, ter que se deslocar para uma sessão eleitoral, enfrentar uma fila, ter que preencher um documento no papel. Na última eleição, por exemplo, eu fiz a justificativa, mas a sessão não registrou a minha justificativa. E aí eu tive que, depois no cartório, levar o comprovante para provar que eu fui numa zona eleitoral, justifiquei. Dessa forma digital, apesar dos problemas que é normal ter no começo, me parece que é algo muito mais prático e a gente espera que isso aconteça também, Ângela, em outros setores, né? Desburocratizar e facilitar o nosso acesso, não é isso? Sim, com certeza. A gente traz o exemplo das eleições, né, Luciano, porque, como você disse, acabou de acontecer, mas outros setores, eles precisam, né, ser impactados até pelo uso estratégico das tecnologias, né? Então, a gente não pode ver as tecnologias digitais apenas como uma forma de, por exemplo, gerir ali o nosso dia a dia, né, na prática do serviço público, mas pensá-la como esse potencial de resolução de problemas, né, e de se ganhar tempo em atividades que antes eram só feitas, como você disse, analogicamente. Mas, nesse contexto, Luciano, eu não posso deixar de tocar num outro olhar, né, no contraponto de tudo isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem todas essas tecnologias com esse potencial de fortalecer a desburocratização, a gente só pode pensar nessa utilização efetiva, como você fez, por exemplo, ao justificar seu voto, porque a gente tem algo que antecede a isso, que é a possibilidade do acesso. Então, a gente precisa, né, como esfera pública, como governos, né, requerer outros direitos que também se alinham à desburocratização, que é a própria garantia do acesso às tecnologias. Então, hoje, no Brasil, o acesso à internet ele não é universal. Então, eu vejo que estamos avançando. É lógico que a internet de 20 anos atrás não é a mesma de que hoje, né? Então, lá em 2000, 2020, 2001, se a gente pegar os dados do IBGE, a gente pode ver que cerca de 8 a 9% da população tinha acesso à internet. Hoje, esses números, eles avançaram, né? Então, a gente tem uma média de 60% a 70% da população com uso, com acesso à internet, mas esse uso ainda ele não é universal. Então, a gente precisa pensar em garantir esse acesso à internet para que a gente consiga, de fato, implementar práticas intensificadas, né, da desburocratização e do governo aberto que não acontecem sem a utilização desses recursos. Então, acho que é importante a gente ter esse olhar para os dois pontos, né, da necessidade de do Estado, né, do governo federal,
construir políticas públicas que visem não só a abertura de seus governos e de seus dados, mas que garantam os meios para o exercício dessa participação, que é o próprio acesso às tecnologias e à internet. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a Ângela Claro, que é bibliotecária, professora na Sociologia e Política, Escola de Humanidades, antiga FESP, né, e palestrante aqui do Instituto do Legislativo Paulista. Muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Legislativa. Eu que agradeço, Luciano, a oportunidade. Um abraço a todos vocês. Tá certo? Obrigado a você pela participação. Bem, e o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.